é já como se já tivesse vencido. Existe um comportamento silencioso que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam. E não tem a ver com sorte, talento ou oportunidade. Tem a ver com postura interior. Antes de qualquer vitória visível acontecer, existe uma vitória invisível, que precisa acontecer dentro da mente. A Bíblia revela esse princípio quando diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que a realidade exterior de alguém sempre começa na realidade interior. Quem se vê derrotado por dentro dificilmente vencerá por fora. Mas quem aprende a se posicionar internamente como alguém que já venceu começa a agir, falar, decidir e perseverar de maneira diferente. E é exatamente isso que cria resultados diferentes. Poucos entendem isso e por isso poucos vivem isso. A maioria das pessoas espera sinais externos para acreditar que vai dar certo. Espera aplausos para se sentir capaz. Espera resultados para se sentir confiante. Espera aprovação para se sentir preparado. Mas o princípio espiritual funciona ao contrário. Primeiro vem a fé, depois vem a evidência. Primeiro vem a certeza, depois vem a manifestação. Hebreus declara que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Observe a profundidade disso. A fé não é um sentimento frágil, é uma certeza firme. Não depende do que está acontecendo, depende do que foi prometido. Quem vive assim não anda guiado por circunstâncias, anda guiado por convicção. E convicção verdadeira muda a postura. A pessoa começa a andar diferente, falar diferente, decidir diferente. Não porque já recebeu a vitória, mas porque decidiu confiar que ela já está garantida. Existe um detalhe poderoso que quase ninguém percebe. Deus, frequentemente, libera a promessa antes de liberar o resultado. Ele fala primeiro, manifesta depois. Foi assim com Abraão. Deus disse que ele seria pai de multidões, quando ainda nem tinha um filho. Humanamente falando, aquilo parecia impossível. Mas Abraão escolheu acreditar antes de ver. E essa decisão interior ativou um processo espiritual que transformou o impossível em realidade. A lição é clara: quem só acredita depois de ver vive limitado ao natural. Quem acredita antes de ver acessa o sobrenatural. A vitória começa quando a mente aceita aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez você esteja em um momento da vida em que nada parece indicar vitória. Portas fechadas, respostas demoradas, sinais silenciosos. Mas é exatamente aí que esse princípio se torna decisivo. Porque agir como quem já venceu não significa fingir que não existem problemas. Significa escolher não se definir por eles. Davi ainda era apenas um pastor quando foi ungido rei. Entre a promessa e o trono houve gigantes, perseguições, desertos e provas. Mas em nenhum momento ele deixou de se enxergar como aquilo que Deus disse que ele seria. Esse é o segredo dos fortes espiritualmente. Eles não ajustam sua identidade às circunstâncias, ajustam sua visão às promessas. Quando alguém adota essa mentalidade, algo poderoso acontece. A ansiedade começa a perder espaço, porque a ansiedade nasce da dúvida sobre o futuro. Mas quando a pessoa crê que a vitória já está estabelecida no plano espiritual, ela descansa mesmo enquanto luta. Não é passividade, é confiança ativa. É levantar todos os dias e continuar caminhando mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, mesmo sem reconhecimento. Porque sabe que o processo não é sinal de abandono, é sinal de preparação. Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas sempre prometeu presença nelas. E quando a pessoa tem consciência dessa presença, a coragem nasce naturalmente. Há uma passagem marcante onde Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Perceba que Deus não disse, seja forte quando tudo estiver fácil. Ele disse, seja forte antes das batalhas começarem. Isso revela que força espiritual não é reação, é decisão. A pessoa decide confiar antes, decide permanecer antes, decide avançar antes. E essa decisão muda completamente a trajetória. Porque quem age como derrotado se sabota. Quem age como vencedor se fortalece. A postura interior se torna combustível para a ação exterior. Agora pare e pense profundamente. Quantas oportunidades já foram perdidas, não por falta de capacidade, mas por falta de posicionamento? Quantas portas deixaram de se abrir porque alguém desistiu antes de bater novamente? Quantos sonhos morreram não porque eram impossíveis, mas porque a pessoa parou de acreditar? A verdade é que muitos não fracassam por causa de obstáculos. Fracassam porque internalizam a derrota antes do tempo. Eles se rendem mentalmente antes de lutar espiritualmente. E quando a mente se rende, o corpo segue. Quando a mente acredita, o corpo persevera. Existe um segredo espiritual poderoso nisso tudo. Deus responde à fé, não ao medo. Medo paralisa, fé movimenta, medo cria desculpas, fé cria caminhos. Medo enxerga limites, fé enxerga possibilidades. Quando Davi enfrentou Golias, todos viram um gigante impossível de derrotar. Davi viu um inimigo que não poderia vencer porque estava desafiando o Deus vivo. O cenário era o mesmo, o gigante era o mesmo. A diferença estava na visão, e visão determina ação. Ação determina resultado. Quem se enxerga pequeno foge. Quem se enxerga fortalecido avança. Agir como se já tivesse vencido não é arrogância, é confiança em Deus. Não é orgulho, é fé. Não é presunção, é alinhamento com a promessa. A arrogância diz, eu consigo sozinho. A fé diz, com Deus, eu não posso ser derrotado. Essa mentalidade produz uma paz que o mundo não entende. Mesmo em dias difíceis, existe uma estabilidade interior. Mesmo em momentos incertos, existe uma segurança silenciosa. Porque a pessoa sabe que a vitória não depende apenas dela, depende daquele que nunca falha. E quando essa verdade se torna real dentro do coração, algo muda para sempre. O medo deixa de governar as decisões. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece maior que você. Um desafio que parece longo demais, uma luta que parece pesada demais. Mas ouça isso com atenção total. O tamanho da batalha nunca determinou o tamanho da vitória. O que determina é quem está com você. Nela, a Bíblia declara que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é uma frase motivacional. É uma declaração espiritual de autoridade. Significa que nenhuma oposição é definitiva quando Deus já decretou vitória. Nenhum atraso é final quando Ele já estabeleceu o resultado. Nenhum obstáculo é permanente quando Ele já determinou o destino. O problema é que muitos querem sentir que venceram para então agir como vencedores. Mas o princípio divino é o oposto. Haja como vencedor e você se tornará um. Quando você se levanta com fé, fala com fé, decide com fé e persevera com fé, você entra em alinhamento com aquilo que Deus já preparou. E alinhamento gera manifestação. É como uma chave entrando na fechadura certa, tudo se encaixa. Caminhos começam a surgir, direções começam a clarear, forças começam a renovar. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou por dentro. Existe um momento decisivo na vida espiritual em que a pessoa para de pedir sinais e começa a viver como sinal. Para de esperar confirmações externas e passa a se firmar na confirmação interna da fé. Esse é o ponto de virada. É quando a pessoa entende que a promessa não depende do humor das circunstâncias, depende da fidelidade de Deus. E fidelidade divina nunca falhou na história e nunca falhará agora. O céu e a terra podem passar, mas as palavras de Deus permanecem. Quem se apoia nisso não vive instável, vive firme.
E aqui está o clímax dessa mensagem. Quando você decide agir como se já tivesse vencido, você ativa uma força espiritual que transforma sua realidade gradualmente até que o invisível se torne visível. Não é mágica, é princípio. Não é ilusão, é fé aplicada. A vitória que aparece um dia começou dentro de você muito antes. O milagre que as pessoas verão depois começou na sua decisão de crer hoje. O resultado, que impressionará outros amanhã, começou na sua postura silenciosa de confiança agora. É por isso que os verdadeiramente fortes não precisam anunciar que vão vencer. Eles apenas continuam caminhando, porque sabem que já está decidido no céu antes de ser visto na terra. Se essa mensagem falou com você, então não deixe isso terminar aqui. Escreva nos comentários: eu já venci pela fé. Declare isso. Posicionamento espiritual começa com declaração. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua mente, sua coragem e sua fé, se inscreva no canal e deixe o like agora. Porque cada vez que você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam despertar. E nunca se esqueça, quem age como se já tivesse vencido não está negando a batalha. Está anunciando pela fé o resultado dela.